Ah, você vai assistir o vídeo, que legal! É isso aí, obrigado. Ó, não esquece de se inscrever no nosso canal e dar o joinha. Valeu? Muito obrigado. Agora vamos para o vídeo. Boa tarde, irmãos e irmãs. Esse aqui é o vídeo número 7, né, do ABC da Bíblia, né? Estamos estudando o livro sagrado, que é o livro do católico, a Bíblia Sagrada, né? A gente só vai dar valor à Bíblia se a gente conhecer a Bíblia, certo? Então, no ABC da Bíblia, né, estamos no tema de hoje falando sobre a primeira etapa, o Antigo Testamento. O nome Bíblia. A Bíblia, a palavra Bíblia vem do grego, biblos, que significa livro. Daí o diminutivo biblion, biblinho, livrinho, que no plural fica Bíblia. Daí em nossa língua, Bíblia. O próprio nome da Bíblia nos diz que ele é o livro por excelência, mas é o livro feito por muitos livros. A divisão da Bíblia. A Bíblia está dividida em duas grandes partes: o Antigo Testamento, que se abrevia AT, ou o Velho Testamento. O Novo Testamento, que se abrevia NT, corresponde às duas grandes etapas da história do povo de Deus: a Antiga Aliança, antes de Jesus, e a Nova Aliança, a partir de Jesus. A Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia é como uma coleção ou uma biblioteca. Ela contém 73 livros de épocas e estilos diferentes. E aí a gente pode ver nesse desenho aqui que a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca. E toda biblioteca ela tem uma estante de livros, né? Aqui, uma estante de livros. Aqui, essa primeira parte aqui é o Antigo Testamento. E essa segunda parte aqui é o Novo Testamento, tá vendo? Então, essa coleção de livros aqui é a da Antiga Aliança. E essa aqui, do lado direito, é a Nova Aliança, né? O tema de hoje é falar sobre esses livros do Antigo Testamento. A gente pode notar que na prateleira de cima são os 5 livros do Pentateuco. Pentateuco significa os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? O primeiro livro é Gênesis, ele fala das origens, né? A origem do mundo, do homem, né? O Êxodo já vai falar do povo na escravidão do Egito, a libertação do Egito. O Levítico já é um livro de leis do povo de Deus, né? Números já é outro livro que se chama assim porque começa com a contagem do povo de Israel. Deuteronômio, né? Significa segunda lei, é o livro que relata novamente a promulgação da lei da aliança e convida a conversão e a fidelidade. Tá vendo? Aí temos aqui os 16 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1 Macabeus, 2 Macabeus. São livros históricos que contam os fatos históricos, né? Da história do povo de Israel, né? Aí temos aqui os 7 livros sapienciais. São livros de sabedoria, que vão falar o quê? Da sabedoria dos mandamentos de Deus, né? Vamos dizer assim que é a nata, né? De toda a sabedoria de Deus através dos mandamentos, dos ensinamentos de Deus no Antigo Testamento.
Então temos aqui Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico. Tá vendo? E aqui embaixo a gente vê aqui, né, os livros proféticos. Os livros proféticos. Aí tem Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui são as mensagens dos profetas ao povo de Israel, né? É isso aí. Quando foi escrito o Antigo Testamento e como? Quando e como, né? O Antigo Testamento foi escrito aos poucos, ao longo de quase 1000 anos. Já vimos que de início a história e as leis do povo de Israel eram transmitidas de boca em boca, de pai para filho. É o que a igreja chama de tradição oral, né, irmãos e irmãs? Quando alguns começaram a colocar por escrito todas essas tradições a partir do século X a.C. ou da época de Salomão, não surgiram logo os livros que nós conhecemos. Os textos mais antigos foram desenvolvidos e reelaborados mais de uma vez, na medida que o povo ia aprendendo as lições da história. Com a ajuda dos profetas, ia reconhecendo novos aspectos da revelação de Deus. Assim, a Bíblia foi escrita em épocas diversas por muitas pessoas. Por isso, às vezes, a Bíblia pode contar o mesmo assunto de maneiras diferentes, né? Compare, por exemplo, o relato da criação do homem e da mulher, Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 31, com o relato de Gênesis, capítulo 2, versículo 7 ao 25. Outras vezes, no mesmo capítulo, estão entrelaçados textos de épocas distantes. Também há grande variedade de tipos de textos, chamados gêneros literários. No Antigo Testamento temos leis, histórias, crônicas, poesias de amor, cânticos da liturgia, provérbios e até poucas fábulas e novelas. Naturalmente, é muito importante distinguir esses tipos de texto para entendê-los bem. Então, existem vários gêneros literários dentro da Bíblia. Cada livro é diferente um do outro. Está vendo que importante? Como foi conservado e multiplicado o Antigo Testamento? Naquela época se escrevia com tinta e caneta em folhas de papiro, depois costuradas para formar rolos, ou em pedaços de couro ou pergaminho, depois ajuntados em forma de livro. O texto original era copiado muitas vezes. Conhecemos hoje muitas cópias desses antigos manuscritos. Eles transmitem o texto hebraico do Antigo Testamento e outras traduções mais antigas, gregas e latinas. Só no século XV, as Bíblias começaram a ser impressas e aí produziu a divisão em capítulos e versículos que usamos até hoje, né? Aí tem uma explicaçãozinha aqui só para quem ainda não sabe procurar na Bíblia, né? Para quem já sabe, está tudo bem. Como procurar um texto? Os livros da Bíblia estão divididos em capítulos e versículos para facilitar a procura e a citação de uma frase. Quando você lê, por exemplo, a indicação Êxodo 5, versículo 2, o primeiro número indica o capítulo, que é o 5, tá vendo? Nesse caso, o livro é Êxodo, capítulo 5, e o número que vem depois da vírgula indica versículo. Nesse caso, o versículo é 12. Então, é Êxodo, capítulo 5,
né? Versículo 12. Na Bíblia, o número dos capítulos está indicando um número grande e os versículos com números bem pequenos. Então, o capítulo é um número grande e o número pequeno é o versículo. Tá bom, gente? Então, por hoje é só isso. Bom, irmãos e irmãs? Então, a Bíblia, ela é uma biblioteca. Tá vendo? Isso aí. Obrigado por você ter visto esse vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Comenta esse vídeo.